Não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Muitas vezes nós buscamos a aprovação de Deus, porque viemos, né, de uma rejeição familiar. Então a gente tenta comprar muitas vezes o amor de Deus. Mas já foi pago o preço. Cristo morreu na cruz. Então tudo tem a ver com o amor de Jesus por nós. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E muitas vezes nós sentimos que poderíamos ter uma vida mais intensa com Deus, desfrutar mais da presença de Deus, e nós não conseguimos avançar. A gente às vezes sai de uma reunião como essa meio que culpando, tipo, poxa vida, eu queria mais. E nós lemos alguns livros, e quando você lê aqueles homens, mulheres, né, do século passado, a gente lê acerca de Spurgeon, uau, Smith Wigglesworth, uau, esse homem eles eram fantásticos. Pessoas ainda, né, contemporâneas, né, como o próprio Benny Hinn. Quando nós lemos, né, os livros de Benny Hinn, a unção, bom dia Espírito Santo, bem-vindo Espírito Santo, a gente fica, aquilo move no nosso espírito. Existem algumas pessoas, parece que Deus ama mais elas, porque elas têm mais de Deus, vivem mais intensamente, mas não é assim. São homens e mulheres que entenderam o amor de Deus, que receberam, que desfrutaram do amor de Deus. Pastor Luiz Hermínio, ele fala muito acerca dos metidos, né? Deus gosta dos metidos. E eu sempre fui muito desconfiado, eu nunca fui desses assim que chegando. Até devido à minha criação, devido à rejeição, né? Eu me criei me sentindo rejeitado pelo abandono, né, do meu pai. Então a gente sempre acha que está todo mundo querendo te rejeitar. E a gente desenvolve, né, mecanismos de defesa, que eu diria que é mais uma casca, né, para nos proteger. E a gente se converte, mas a casca, muitas vezes ela continua, a gente continua armado, né? Que nem o porco-espinho, ninguém chega perto. Porco-espinho não dá para fazer carinho nele de jeito nenhum. Fico imaginando como é que é um namoro, né, de porco-espinho, deve ser um negócio violento. Mas isso é outra coisa. Mas a gente às vezes também é um porco-espinho. Ninguém consegue chegar, a gente não dá espaço. E a gente deixa de desfrutar da bondade e do amor de Deus. A gente se sente não rejeitado por Deus, mas talvez não amado. A gente sabe que Deus ama, ok, mas não é para mim, é para os outros, porque não tem a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. É o amor dele, é um amor incondicional. Então não adianta você achar que se você fizer mais, Ele vai te amar mais. E não adianta achar que devido ao seu passado Ele não te ama, tu não merece. Na verdade nós não merecemos, mas Ele é tão bom que Ele nos ama. E nos ama igualmente. A mesma intensidade. Se nós tivéssemos um instrumento para medir o amor, né? Vamos colocar o nome de amorômetro. Quantas unidades de amor tem por ti? É 1 quadrilhão de trilhões de bilhões de amor. Uau! E é para todos. Só que nem todos nós nos sentimos amados ao ponto de desfrutar desse amor.
Resumindo, é como se alguém desse um voucher para você de uma hospedagem em um bom hotel, com tudo incluso ali, né? All include. Comida, bebida, café, tudo. E você vai para esse lugar e decide, não, eu não vou almoçar para economizar. Eu vou só tomar um café bem reforçado de manhã, vou pegar uma maçã meio escondido, botar na bolsa, uma banana, e vou passar, não vou almoçar para economizar. Mas já foi pago. Já foi pago. E a gente está há anos na igreja tentando economizar o amor de Deus. E não desfruta. E algumas pessoas que se convertem e chegam depois, elas já vêm, sentam na primeira fila, sentam na janela. E a gente fica às vezes olhando, puxa, chegou ontem e já está na janelinha. Por quê? Porque aprendeu que é amado, entendeu que é amado. Então a gente tem facilidade em saber que Deus nos ama, mas nós não nos sentimos amados. Então o desfrutar de uma vida abundante em Deus tem a ver com eu me posicionar nesse lugar, de sentar na janelinha. Por quê? Porque tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele, não tem a ver comigo, não tem a ver com o meu passado. Não é por mérito, ainda que nós seremos galardoados no grande dia, sim, nós vamos receber o galardão segundo as nossas obras, mas a salvação não é por obras, é por fé, para que ninguém se glorie nas obras. E nós fomos salvos por fé, pela graça, para andar nas obras que de antemão o Senhor preparou para nós. Então existem obras esperando que nós andemos nelas. É outra coisa. Então existe a salvação e existe o reino. A salvação, ela aponta para este amor. Somos salvos, somos resgatados por amor. E quando eu sou salvo, eu preciso agora aprender a entender que eu sou amado. Sabe, não tem a ver com a nossa infância. A maioria de nós aqui, de uma geração de 40 para baixo, a gente vem de uma criação onde os pais nunca diziam, filho, eu te amo. Além de mim, tem alguém que nunca ouviu o pai e a mãe dizer eu te amo na infância? Só eu. Olha aí. Mas eu sabia que eles me amavam. Ainda que meu pai acabou indo embora, mas mesmo assim ele me amava, eu sei. E quando ele ficou mais velho, depois a gente voltou a se relacionar muito bem. E aí, quando ele já tinha lá seus quase 80, ele dizia, filho, eu te amo. Aí ele ligava para mim no aniversário e contava as histórias de quando eu nasci e tudo mais. Foi um resgate, Ele sempre lembrava do meu aniversário. Por quê? Porque não tem a ver com meu pai, comigo, tem a ver com Deus, tem a ver com o Senhor. Mas eu demorei muito para entender o amor de Deus. Então eu já era crente, muitos anos crente, mas eu não tinha uma vida plena em Deus. Eu frequentava, eu servia, eu trabalhava. O pastor me chamava, eu disse, pode deixar, pastor, eu vou. Eu não fazia conta. Eu cancelava o que eu tinha e disse, pastor, pode contar comigo. Mas não tinha a ver com o meu serviço, eu não poderia comprar o amor. Por quê? Porque já foi pago, já está pago. Está pago. É isso que nós precisamos entender. Eu quero ler um texto bem conhecido de todos nós, João capítulo 3. E nós lemos sempre o verso 16, eu não diria fora de um contexto, porque o
O versículo 16, é impossível tirar esse versículo de contexto, não tem como. É um versículo incontestável, mas eu quero colocar ele dentro do contexto onde ele foi dito. Por quê? Porque nós nos comportamos muitas vezes como Nicodemos, ou seja, escondidos atrás da religião, escondidos atrás das práticas religiosas. E Nicodemos era um cara bacana, um cara legal, tipo a gente assim, querido. Verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. E então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Tu és crente a vida inteira e não aprendeu isso? Tu frequenta uma igreja evangélica há todos esses anos e não entendeu isso? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Feche seus olhos. Pai, nós em nome de Jesus nos submetemos a Ti, Teu senhorio, Teu cuidado, Teu querer. Fala conosco, Senhor. Abre, Senhor, os nossos ouvidos espirituais. Abre os nossos olhos. Senhor, caia por terra todo bloqueio, todo sofisma, toda fortaleza. Sim, Senhor. Tudo que não vem de Ti, Senhor. Senhor, revela-te. Revela, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, revela o amor de Cristo por nós. Revela, Senhor. Queremos entender, compreender a largura, a profundidade, a amplitude, Senhor, desse amor. Sim, Senhor. Queremos praticar esse amor. Um amor ágape.
um amor que não se pode medir, Senhor. Fala conosco, Pai. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Abre o céu, Senhor, sobre este lugar. Abre, Senhor. Espírito Santo, vem. Queremos mais de Ti. Enche-nos, Espírito Santo. Mais da Tua presença. Mais do Teu querer. Mais do Teu toque. Sim, Senhor. Sim, Senhor, mais. Precisamos mais de Ti. Precisamos mais. Sim, Senhor, queremos transbordar. Enche-nos, Senhor. Enche-nos de Ti, Senhor. Enche-nos, Senhor. Queremos desfrutar, Senhor. Não apenas nascer de novo, não apenas ver o reino, mas, Senhor, queremos entrar no reino. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus estava falando com um grande teólogo, um grande religioso, um homem que tinha um coração muito bom. E ele tinha sede, ele queria mais. E o sistema, a religião não estava dando a ele respostas. E ele literalmente se submete, ele vem como uma criança, ele deixa a teologia de lado e ele vem perguntar coisas simples. Como assim? Como assim nascer de novo? Ele era um dos líderes, um dos chefes. Certamente ele conhecia as escrituras de cor. Certamente ele conhecia as escrituras de cor. Porém, quando ele se encontra com Jesus, ele deixa a Torá de lado e ele começa como que um menino diante do Criador do universo, fazer perguntas que aparentemente são absurdas para nós. Só que nós conhecemos o texto, lemos o texto, mas não desfrutamos da essência. Conhecemos a letra, mas não desfrutamos da essência do texto em si, do amor de Deus. E quando Jesus diz que Deus amou o mundo, Ele está falando com esse homem. Ele não está diante de uma multidão, Ele não está no sermão do monte falando para uma grande multidão, Ele está no particular, às escuras, falando com um homem que conhecia demais o Antigo Testamento, até porque não tinha o Novo. Ele está diante do verbo, da palavra viva, do Criador de todas as coisas. E ele vai escondido, ele vai à noite, para não ser visto. E para ele, Jesus faz grandes revelações. Por quê? Porque ele reconhece. O povo judeu sabia que quando o Messias viesse, ele daria vista aos cegos, ouvidos aos surdos, curaria os mudos, ressuscitaria os mortos. E agora este homem está diante do Messias. E ele decide perguntar: Rabino, você é mestre, né? Você é de Deus, porque ninguém que não é de Deus faz esses milagres, esses sinais. Essa conversa, ela é maravilhosa. Quem já viu essa passagem no The Chosen? Só. Melhorou. É muito legal, muito bacana. E eu acho interessante ali que o Nicodemos do The Chosen é a cara do meu pai, é muito parecido. Narigão, orelhudo. Eu mato a saudade ali vendo essa passagem. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Só que nós fomos ensinados que a vida de um evangélico era a salvação. E durante muito tempo a gente sentou em lugares como esse.
para dizer, ok, Senhor, obrigado, nós somos salvos, e do lado de fora eles não estão salvos. Estão ouvindo bem lá atrás? André, está me ouvindo? Está entendendo? Lucas, está me entendendo aí atrás? Aleluia. Se precisar dar um volumezinho no PA. Mas não se trata de salvação apenas. A salvação é maravilhosa, meu Deus. Se a gente fosse só salvo, ok. Foi o que aconteceu com o ladrão arrependido na cruz. Ele foi só salvo. Foi só salvo. Ele tem uma revelação de quem é Jesus e ele disse: Senhor, quando entrares na tua basileia, quando voltares no teu reino, no original seria isso, lembra-te de mim. Ele entendeu que Jesus era um rei, não um, mas o rei, de um reino vindouro, e ele diz: Senhor, quando o Senhor voltar para tomar posse do reino, lembra-te de mim. Ele tem uma revelação de uma vida eterna, e Jesus responde: ainda hoje estarás comigo no paradiso. Jesus não diz, ainda hoje estará comigo na Basileia. Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paradiso. Por quê? Porque o reino virá, Nova Jerusalém, descida do céu. Mas antes que o reino se manifeste fisicamente com o retorno do Messias, mas o reino de Deus está dentro de nós. Então nós somos mensageiros do reino, nós temos a capacidade de anunciar e levar as pessoas a entenderem acerca do reino de Deus. Então nós não precisamos esperar morrer para ir para o céu. Esta é a diferença. A gente vem, se senta e fica como aquela canção do pastor Raul Seixas, esperando a morte chegar. Não. Por quê? Porque o reino está dentro de nós. Nós podemos viver o reino, independente das dificuldades, independente das lutas. Por quê? Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, é muito mais, é paz, é alegria, coisas no espírito. Aleluia. E há um rio fluindo aqui. Glória a Deus. Não se preocupem que não tem jacaré no subsolo, é só água. Glória a Deus. A gente estava num calor, não estava? A gente pediu uma chuvinha, mas não muito. Senhor, segura as chuvas. Diminui, por favor, Senhor, em nome de Jesus. Então Nicodemos, ele conhecia a profecia, mas ele não havia compreendido. Você sabe que, pessoal, estou falando, pode olhar para mim agora, tá? Aleluia, glória a Deus, amém. Dá mais um volume, Nick. O pessoal acha que não está me ouvindo bem. Aleluia. E dá agora para mim, que agora eu não estou me ouvindo bem. Glória a Deus. Mais 20, aí, agora sim, agora tá bom. Sabe que existem alguns textos que os judeus têm evitado ler? Existem alguns textos que os judeus, eles evitam de ler. Por quê? Porque apontam muito claramente para Jesus. Existem muitos Nicodemos nos dias de hoje, homens que buscam a Deus, homens que creem, que esperam o Messias, tanto quanto Nicodemos, mas eles não entenderam a profecia, eles não entenderam o espírito da profecia. Quer ver? Vamos em Isaías. Depois a gente não desmarca o João.
Aleluia. Isaías 53, verso 1 diz assim: quem creu em nossa pregação? Quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo, perante ele como uma raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada uma se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E assim vai. Parece que eles não compreendem esse texto. Isso é como é a própria descrição de Jesus. É uma narração da cruz. É muito claro, é muito nítido. Porém, Nicodemos, ele não entendeu. Como assim? Como assim nascer de novo? Sim, é o primeiro passo da vida de um crente, nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. O velho homem, a velha mulher não vai a lugar nenhum, pluft, plaft, zum. Não vai. Só que o nascer de novo fala de um primeiro momento de um crente. Fala de frequentar a igreja, de seguir ritos, de falar evangeliquez. E a gente aprende muito rápido. Um crente se converte, se batiza em poucos meses, já está dando glória, aleluia, falando evangeliquez. E a gente acha disso ok, esse cara já está pronto, já sabe falar o evangeliquez. Parafraseando é isso. E Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, nascer de novo é só o começo, é só para você ver o reino. Mas se você quer entrar no reino, você precisa nascer da água e do Espírito. E esse é o ponto onde grande parte da igreja não compreendeu: o nascer da água e do Espírito. Nós precisamos avançar. Nascer da água e do Espírito tem a ver com muito mais do que falar o evangélico, muito mais do que frequentar, muito mais do que participar de uma escala. É desfrutar desses lugares em Deus, de literalmente sentar na janelinha, de ser o metido que diz: eu quero mais, eu quero mais. Durante muitos anos, nós em casa, eu e a Paty, nós ficávamos pensando: puxa, tem que ter algo mais, tem que ter algo mais. Como assim? Morrer, vai para o céu e daí? Não, a gente vai ter as asinhas, a auréola aquela, e a gente vai ficar com as asinhas batendo e fazendo. Não é só isso. Existe um reino vindouro. E esse reino, ele já está dentro de nós. Então nós já podemos desfrutar dele. Não adianta a gente ficar dentro da igreja e dizer: Maranata, Senhor, ó, vem de uma vez, vem de uma vez. Como assim vem de uma vez? Por que ele não vem? Pedro diz: não tarda a volta do Senhor como muitos pensam. É porque ele é longânimo, compassivo. O Senhor está dando tempo para nós nos arrependermos.
porque a palavra tem sido muito baseada no amor e é maravilhoso. Ele nos amou primeiro. Nós devemos aprender a ser amados, mas esse amor ágape, ele precisa nos levar a um lugar de arrependimento, de nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito, essa é a diferença. Não é apenas ver, mas é entrar no reino. Aquele ladrão na cruz, ele teve uma visão, mas ele não teve tempo de se posicionar, ele se arrepende, ele é salvo, glória a Deus. Ele tem uma revelação que talvez os discípulos ainda não haviam tido. Jesus precisou aparecer diversas vezes, e ainda assim, de repente, eles iam pescar. Após a morte de Jesus, alguns vão para Emaús, eles desanimam. O ladrão na cruz, ele teve a revelação, e os discípulos não, foram para Emaús, porque estavam desacorçoados. Pois é, já é o terceiro, quarto dia e morreu. A gente achava que ele ia nos libertar da opressão de Roma. É como nós hoje achar que aceitar Cristo vai nos libertar da opressão do governo, do sistema, disso ou daquilo. Não. Quando entregamos a nossa vida ao Senhor, nós estamos entregando o governo das nossas vidas. Recebemos o Senhor como Salvador, glória a Deus, mas não apenas Salvador. Ele é o que nos governa. Se Ele nos comprou, Ele nos pagou, somos dele. E se somos dele, sua escolha é a escolha dele. Por quê? Porque tem a ver com Ele. E se eu realmente me sinto amado, eu preciso dar uma resposta para esse amor. Eu preciso dar uma resposta. A resposta não é frequentar uma igreja, é participar, é ser parte do corpo, é discernir o corpo. Hoje os púlpitos estão encharcados de motivação. A motivação é necessária, mas sermos motivados a quê? A termos, a sermos, a fazer. Isso não basta. O que nós vamos adquirir, quem vamos ser, tem muito a ver com o posicionamento em Deus, de obediência, de santidade. Buscar primeiramente o quê? O reino dos céus e a sua justiça. E as demais, não é todas, a gente tem o hábito de dizer, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Não é todas, é as demais. Demais quais? Aquelas que Jesus estava falando no capítulo 6. Está falando de coisas específicas, comida, bebida e vestimenta. Não está falando de posses, riquezas. Ainda que riquezas e glória pertencem ao Senhor, o ouro e a prata pertencem ao Senhor. Mas há uma medida que pertence a Ele, a qual Ele vai distribuir segundo a sua vontade, segundo cada um tem a capacidade. E não é tudo igual para todos. Mas quando entregamos a vida ao Senhor, o senhorio das nossas vidas, nós precisamos aprender a viver com a medida que nos é devida, com aquilo que o Senhor tem proposto para nós. E é diferente um de cada um. E Nicodemos está lá tentando entender Deus. Deus não se entende. Deus se experimenta, se vive, se desfruta. Jesus está dizendo, cara, vai ter que ir bem além, nascer de novo, só para ver, mas nascer da água e do Espírito para poder entrar. Então, estamos muitas vezes motivados, mas uma motivação que não tem a ver com entrar no reino, uma motivação que tem
ficar na terra, uma vida na terra, como se nós fôssemos viver sempre nesta vida, como se não houvesse amanhã. Não, eu vou produzir, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou enriquecer, e os anos vão passando. E você não percebe que muitas vezes já o copo está mais para vazio do que para cheio. Não investimos no reino. Vemos o reino, mas não desfrutamos do reino. E o reino, ele já está dentro de nós. Venha a nós o vosso reino. Já podemos desfrutar do reino. Eu estava vendo um vídeo de alguns jovens que têm se posicionado nas escolas, e eu não vejo eles se queixando da opressão, das ideologias. Eu vejo eles orando, impondo mãos sobre os outros jovens, adolescentes e as pessoas, e os jovens se jogando, chorando, buscando. É isso que nós precisamos. Existia uma piada antiga que agora se tornou politicamente incorreta, então, para que não haja, eu vou mudar os nomes dos personagens para que ninguém entenda. Aliás, não, para que ninguém me processe, melhor dizendo. Havia um chinês chamado Joaquim, e ele estava na frente de um aquário, e o outro chinês chamado Manuel diz para ele: Joaquim, o que estás a fazer, Raj? E ele disse: eu estou a hipnotizar o peixe. Uma hora depois, o chinês saiu assim com a boca. O peixe havia hipnotizado ele. Gente, nós precisamos influenciar o mundo, não o mundo nos influenciar. Não é o peixe que vai nos influenciar, é nós que vamos influenciar o peixe. É nós que vamos fazer a diferença. E como fazemos a diferença? Não é com o like, o não like, é com atitude. É recebendo um batismo da água e do Espírito. É não se conformando com o curso desse século, transformando a nossa mente de acordo com a mente de Cristo. Transformar a mente. Precisamos de homens e mulheres que conduzam as gerações ao propósito de Deus, não apenas motivem, não apenas motivando, só para o culto, para a direita, para a esquerda, e aí? É legal, júbilo, é maravilhoso, mas e da porta para a rua? Sabe, nos dias de Moisés fez tudo certo. Moisés estava indo muito bem, a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra, mas eles incomodaram tanto esse homem, que teve um dia que ele literalmente chutou o balde, quebrou o balde, bateu no balde. O Senhor disse para ele: cara, fala com a rocha e dá água para o povo. Só que o povo reclamou tanto, murmurou tanto, reclamou tanto, que ele sentou-lhe o pau na rocha. Saiu água? Saiu. Normal, todo mundo bebeu. E aí, quando eles estão chegando, terra prometida, glória a Deus, o Senhor leva ele lá para o monte. E a Bíblia diz que Moisés, ele estava com todo o vigor, tinha 120 anos, os olhos dele enxergavam normal. Ele estava normal, fisicamente. E aí Deus fala: está vendo lá as colinas, a terra? Ele: sim. Pois é, tu só vai ver, mas tu não vai pisar. Tu não vai entrar, porque me desonrastes perante a congregação, perante o povo. Sempre que nós desobedecemos a Deus, nós desonramos o Senhor, publicamente ou no secreto que seja. Por quê? Porque nós que nascemos de novo, nós somos um modelo para as pessoas que ainda não nasceram de novo. Nós somos um modelo. E todas as vezes que nós ferimos a rocha com nossas atitudes,
Isso é para todos, isso é para mim. Tudo de errado que nós fazemos gera escândalo. O grande problema é o escândalo. Pode ser pecado ou não. Às vezes coisas que até são permitidas escandalizam. É como se nós estivéssemos ferindo a rocha. E Moisés, ele não entrou, ele fez tudo, mas não entrou. Ele viu o reino, mas ele não entrou no reino. E é óbvio que Moisés, ele está lá com o Senhor, está no Senhor. Apareceu para Cristo no Monte da Transfiguração, não há dúvidas. Moisés é uma tipificação de Cristo. Ele muitas vezes ele defendeu o povo com a própria vida. Ele disse: Senhor, não destrói eles, Senhor, não. Senhor, se a tua presença não for conosco, não me faça sair desse lugar. Ele estava sempre dizendo: não, a tua presença é para todos. Se a tua presença não for conosco, não me faça sair desse lugar. Ele defendia com unhas e dentes o povo, mas ele, um belo dia, ele feriu a rocha e ele só viu o reino, ele não entrou. A saída do povo do Egito tem muito a ver conosco. O Egito significa o pecado, Faraó significa Satanás, e nós saímos da terra da escravidão, nós saímos deste lugar, e nós estamos caminhando para uma terra prometida. A nova Jerusalém, que desce dos céus, ataviada, como noiva. Então nós não podemos parar na salvação, ficar só com a salvação. A gente está salvo, aleluia. Não, existe um reino. Esse reino está dentro de nós. Jesus disse: olha, nos últimos dias eles vão dizer, ele aqui, ele ali. Ele disse: não vão atrás, é furado. O reino dos céus está dentro de vós. Amém? Aleluia. São 8h20, né? Glória a Deus. Piada interna, só quem visita não entende, mas tudo bem. E não precisa dizer a hora. Vamos lá para Números. Glória a Deus. Números 27, para encerrar. Nunca confie quando o pastor diz para encerrar, que sempre tem mais. O filme de Moisés, quando chega nessa parte, é bem triste, assim, a gente, puxa vida, dá até dó do Moisés, porque o homem batalhou. Verso 12, capítulo 27 de Números, diz assim: depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel, e tendo-a visto, serás recolhido também a teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandato, de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São estas as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. E então disse Moisés ao Senhor: o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação. Olha isso. Deus está dizendo para ele: cara, tu não vai entrar, cara, tu vai morrer. Parece que ele não ouve. Ele diz: Senhor, cuida deles, põe alguém para cuidar deles. Um homem que pensava sempre no povo, se coloca no lugar do Moisés. Ele não ficou argumentando, ele só argumentava para proteger as pessoas, nunca argumentou em favor dele, nunca se explicou. Ele sempre diz assim: não, Senhor, não mata eles. O que vão pensar do Senhor? Que o Senhor tirou eles lá do Egito para matar no deserto. E agora Deus diz para ele: cara, sobe no monte.
eu vou te recolher. Tu vai morrer, tu não vai entrar na cidade. Tá bom, Senhor. Mas, Senhor, põe alguém para cuidar deles. Põe alguém. O coração dele estava voltado para aquelas pessoas. Quem de nós? O Senhor falava face a face. Se é um de nós, eu disse: não, Senhor, o Senhor não está entendendo. Eu preciso entrar, eu tenho que entrar. O que vão dizer os meus seguidores? Eu tenho muitos likes. E eu quero fazer uma live entrando na terra prometida, Senhor. Pensa. Nós vamos chegar a alguns milhões de seguidores. Facinho, facinho. Ele disse: Senhor, autor e conservador de toda a vida, põe um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Olha o que nós aprendemos com esse texto. Precisamos de homens e mulheres que façam com que as pessoas saiam do pecado, que as pessoas abandonem o pecado, mas pessoas que sejam modelos, porque de discurso está cheio, não é por falta de discurso. Cultos coaching que motivam, mas que não confrontam, que não fazem com que as pessoas mudem de vida. No mínimo, a gente tem que sair do culto com raiva do pregador. Só deu indireta para mim. É a Bíblia, filho. O que nós vamos fazer? Nós não podemos pular alguns textos. Mas se eu falar sobre isso, o fulano, eu sei que ele está naquela área ali, ele vai achar que é indireta. Não. Nós não escolhemos texto para pregar. A gente não fica procurando, o que eu vou pregar? Vou ter um texto bem bacana, para que daí o povo vai sair bem feliz. Gente, a gente ora. E Deus é que... E a palavra, ela vem primeiro para mim. O ouvido mais próximo é o meu. O próprio apóstolo Paulo diz: eu não julgo ter alcançado, mas eu corro para o alvo. Eu não prego tudo que eu vivo, mas eu tento viver o que eu prego. Se fosse pregar só o que eu vivo, eu não ia ter muito o que dizer. Por quê? Porque eu também estou correndo para o alvo da soberana vocação que há em Cristo Jesus. E eu não venho aqui dizer que eu sou um super-homem, que eu sou o cara, não. Nós não escondemos a nossa humanidade. Nós temos relacionamento aqui, nós saímos para comer, para... Quer ver minha humanidade? Vão viajar junto comigo. O Renato um dia viu a minha humanidade. Ele tinha um horário para cumprir. A gente vinha do Passo até aqui. Somos humanos. A gente não põe uma máscara de santão e diz: aleluia, tremer a voz para falar com voz de santo. Não. A gente é o que é. Pó. Mas nós queremos entrar no reino. Queremos mais. Por quê? Porque não tem a ver conosco, tem a ver com Ele, porque Ele nos ama. E eu sempre cito o exemplo da Rafa. Hoje ainda estava vendo umas fotinhas antigas da Rafa. Nasceu fofinha, cabeludinha, e ainda está fofinha e cabeludinha. Cadê ela? E ela sempre se dizia: eu sou a preferida. Tanto que ela um dia, ela era bem pequena, ela pegou o meu celular e foi ali nos contatos, e ela pegou e alterou ali, botou Rafa, filha preferida. E está até hoje, faz anos, sei lá quantos anos está ali, Rafa, filha preferida. Por quê? É óbvio que a gente ama todos igual. Normal. Mas ela encontrou esse lugar de ser a preferida. Eu sou preferida, e glória a Deus. E a gente às vezes deixa, a gente é o preferido de Deus. Cada um de nós é o preferido de Deus.
Só que a gente não desfruta. A gente pode ligar para Deus assim: Senhor, faz um pix para mim almoçar. Ontem ainda de noite, eu disse: pai, faz um pix. Quanto? É tanto, eu quero comprar isso. A gente vai lá para a festa do pijama. Amém. Aleluia. Por quê? Porque é assim que nós deveríamos viver diante de Deus, sendo o preferido. Por quê? Porque somos. Ele nos conhece, não é só pelo CPF, é pelo DNA, pelo genoma. Ele conhece cada célula, ele conhece cada mitocôndria, os retículos endoplasmáticos lisos e os granulares. A carioteca, que é a membrana do núcleo de cada célula tua, ele conhece. Sabe o que é isso? É Deus. Deus não é gente. Deus não é gente. E o melhor, nós vamos ser semelhantes a Jesus no grande dia. Aleluia. Corpo glorificado. Você não vai precisar mais fazer dieta, malhar. Você vai ter um corpo glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Tem que cuidar com esse discurso. Esse foi o discurso da serpente para Eva. Diz assim: come que não engorda, emagrece. A Eva se enrolou. Meu Deus, eu nem li o texto todo. Parei. Meu Deus do céu. Eu nem sei cadê anda. Vamos voltar para a Bíblia, senão vão dizer que eu estou desviado. Verso 18: disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, um homem em que há o Espírito, impõe-lhe as mãos, apresenta-o perante Eleazar, sacerdote, e perante toda a congregação, dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele a tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, segundo a sua palavra. Sairão segundo a sua palavra, entrarão ele e todos os filhos de Israel, com ele toda a congregação. Fez Moisés com ele como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué, apresentou perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. Lhe impôs as mãos, deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Precisamos de homens que conduzam esta geração ao propósito. Não apenas com palavras, mas com um modelo, com um exemplo. Pessoas que façam sair, que façam entrar. Por quê? Porque tem muita gente que está como ovelhas que não tem pastor. Temos animadores, mas não temos pastores. Pessoas coaching, mas que não exercem paternidade. E nós precisamos resgatar a paternidade de Deus, que é demonstrada através de pessoas, homens e mulheres, que vão à frente, tirando as pessoas, fazendo sair do pecado, fazendo entrar em lugares de salvação, para que essas pessoas recebam do batismo, da água e do Espírito, para que possamos desfrutar de um reino, não apenas após a morte, mas desde já. A vida de cristão é muito mais do que dizer Maranata, a hora vem, Senhor. E ainda que é o nosso anseio, aleluia, mas tem muito, muito para se viver, tem muito para se desfrutar. E não é a chave da vitória, não é o carro, não é a casa, mas é um viver, uma vida de abundância no Senhor, uma vida de alegria no Espírito, uma vida de leveza em servir a Deus, não porque temos que servir, mas por gratidão, por amor, entendendo o quanto Ele nos ama, e Ele nos amou primeiro, e Ele deu o seu melhor por nós. O que nós temos dado em troca? O que nós temos dado ao Senhor? Como temos expressado a nossa gratidão? É necessário nascer de novo,
E não apenas nascer de novo, mas nascer da água e do Espírito. Amém? Aleluia. Quero convidar você a ficar de pé. E eu quero chamar você que quer mais de Deus, você que não consegue desfrutar, você que não entendeu o quanto você é amado, você que não entendeu que você é o preferido. Nós vamos orar com você. Se você não se sente o preferido, vem aqui, nós vamos orar contigo. O dia que eu entendi isso, minha vida mudou. O dia que eu perdoei meu pai por toda a rejeição, porque na verdade o rejeitado era eu, não era ele. É nós que nos sentimos rejeitados, não é quem rejeitou, é nós. O dia que eu entendi, o dia que eu perdoei, o dia que eu compreendi que meu pai biológico tinha ido embora quando eu tinha 9 anos, mas Deus nunca foi, Deus nunca me abandonou. O dia que eu entendi isso, a minha vida mudou. Eu passei a conhecer Deus não apenas como Deus, não apenas como Senhor, mas como Pai. Eu aprendi a entender que Jesus não é apenas o meu Salvador, é o meu Senhor, mas também nós somos co-herdeiros com Cristo, e nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Então, se o Satanás quiser dizer qualquer coisa contra você, qualquer acusação, ele vai ter que olhar para cima, porque estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Saia desse lugar de derrota, de rejeição, e entre para esse lugar de preferido, do queridinho do Pai. É você, a queridinha do Pai, a preferida. Aprendi com a Rafa, filha preferida. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos. Se quiser, vem aqui na frente, vem.